Olá, boa tarde, eu sou o Arão. Quando quiseres. Bem, eu já tenho vindo algumas vezes falar ao Ignite e cheguei a uma conclusão. Isto é um evento de partilha de ideias e eu acho que nunca partilhei nenhuma, por isso hoje vou fazê-lo. E vou falar de um assunto algo polémico, que não vou falar de políticos, nem vou falar das manifestações dos brasileiros pelo mundo, eu vou falar de dinheiro. O dinheiro é assunto que é tema de muitas canções. É motivo de divórcios, é razão para emigrar, é amado por muitos, é odiado por outros. É amado por aqueles que têm e ainda querem mais, odiado por aqueles coitados que não conseguem ter. Mas apesar de tudo, e muito honestamente, eu acho que o dinheiro é uma coisa boa. Acho que é uma das melhores invenções que o homem já teve. Reparemos, se não houvesse o dinheiro, nós teríamos que utilizar a troca direta. Eu tenho peras, tu tens limões, chegamos a um acordo, fazemos uma troca. Mas neste modelo, cada um só teria para oferecer aquilo que é capaz de produzir, colher, eventualmente armazenar, e estaríamos sempre dependentes da necessidade dos outros de ter aquilo que nós temos, e vice-versa. Neste modelo, possivelmente, um padeiro tivesse muito sucesso, porque toda a gente come pão, ou praticamente. Mas se calhar um engenheiro especialista em sistemas hidráulicos para plataformas petrolíferas devia ter a vida mais complicada. Como é que este homem ia comer pão? Sem dinheiro é difícil valorizar as coisas, porque não conseguimos atribuir-lhe um valor. Isso vai estar sempre dependente da necessidade imediata. E sem dinheiro teremos que voltar a um sistema de vida de sustentabilidade. Porque se não sabemos se os outros querem aquilo que nós temos para trocar, se calhar temos que cultivar uma horta e criar umas galinhas, que é assim que garantimos que amanhã vai haver comida na mesa. O dinheiro é aquilo porque as pessoas estão dispostas a trocar o que têm, porque sabem que com ele poderão voltar a trocar por qualquer outra coisa. O dinheiro não é mais que uma ferramenta. Há pessoas que querem chegar à sociedade perfeita, que não tem dinheiro, assim, um pseudo-socialismo com muita racionalidade, mas eu acho que isso é complicado, porque as pessoas são altamente corruptíveis. E depois, enquanto as pessoas tiverem mãos, braços, pernas e principalmente órgãos sexuais, isso vai servir de moeda de troca para qualquer coisa. E as pessoas poderão dizer, pois, mas nós já estamos a viver praticamente sem dinheiro. É verdade. E é aqui que entra a ideia que eu quero partilhar hoje. Então, se o dinheiro é uma ferramenta e se nós estamos a viver sem dinheiro, sem as ferramentas, isso não dá para criar? Não conseguimos arranjar ferramentas? Houve um escritor, e conhecido antes de Cristo até, foi o profeta Isaías. Ele escreveu, convertam as espadas em arados e as lanças em foices. Assim como quem diz, vocês parem lá de andar aí às discussões e coisinhas e peguem nas ferramentas e vão trabalhar. As pessoas também poderão dizer, pois trabalhar em quê? Não há trabalho. E eu lembro-me, eu vejo Portugal assim abandonado e lembro-me da colonização da América. Quando os colonos chegaram àquilo que hoje são os Estados Unidos, também não havia nem dinheiro nem trabalho, mas eles criaram as ferramentas e começaram a desenvolver a sua economia. E em cada cidade que eles fundavam havia, além do bar, havia um serralheiro, havia o homem que criava as vacas e os cavalos, um carpinteiro e por aí fora, e entre eles comercializavam aquilo que produziam e a economia funcionava. Nós aqui no Algarve, praticamente tudo o que consumimos vem de fora. Importamos. Por consequência, o nosso dinheiro vai daqui para fora em caminhões, porque temos que pagar aquilo que vem de fora. A ideia que eu quero trazer é, e por que não ter uma moeda que seja local? Uma moeda que só é aceita aqui. E acontecendo isso vai incentivar a compra de bens e serviços locais. E assim vamos estimular a ocupação ou a utilização dos bens produtivos locais que neste momento estão desocupados, principalmente as pessoas que estão desempregadas. Estima-se que no mundo existam à volta de 2.500 moedas locais. E só a Alemanha, aquele país forte, rico, dá dinheiro aos outros, impõe ordens, tem mais de 300. Para criar uma moeda local, nós não precisamos de ir buscar metal e começar a cortá-la às pecinhas para fazer moedinhas novas. Isto pode ser digital, nós já vivemos no século XXI. E se o dinheiro nos confere o direito a algo, um direito é virtual. Porque é que a moeda não pode ser virtual? Na internet já há sistemas em open source para gerir moedas locais. É grátis, é só fazer o download. Há cerca de um ano foi notícia por todos os lados uma cidade na Grécia chamada Volos, que implementou uma moeda local virtual. Automaticamente a economia local cresceu, o desemprego quase que desapareceu e nunca mais se ouviu falar nessa cidade. Sabem porquê? Porque a coisa lhe está a correr bem. E então aqui em Portugal também há algo parecido, mas é só para as empresas. Há um sistema, que é uma moeda virtual, que as empresas podem utilizar para trocar bens e serviços entre elas. Isso permite que não tenham que utilizar euros e, consequentemente, poupar nos impostos. O sistema funciona de uma maneira muito simples. Se eu presto um serviço ou dou um bem a alguém, isso é quantificado e confere-me a mim o direito de ir buscar bens ou serviços a outras pessoas. Como essa moeda é pouco apreciada, eu vou querer ver-me livre dela rapidamente. Isto obriga o dinheiro a circular.
Se o dinheiro circula, a economia funciona melhor, há mais atividades a funcionar. Bem, 5 minutos é pouco para eu explicar isto. Eu só quero dizer é que nós temos uma região que tem pessoal muito competente, tem muitos recursos, só nos faltam as ferramentas. E por que não fazê-las? Por que não uma moeda regional no Algarve? Muito obrigado.